Olá pessoal, você que está me assistindo aí, se você já me conhece, você sabe que eu sou um aficionado pela educação e pelo aprendizado e por métodos e técnicas que auxiliem na nossa evolução como estudantes. Tá? Então eu me considero um eterno estudante aí, estou sempre buscando métodos que nos auxiliem nos nossos estudos. Então nesse vídeo eu vou trazer para você aí uma estrutura de ensino e de aprendizagem que é muito importante, que eu uso sempre na minha vida, desde quando eu era estudante lá do ensino médio até hoje como professor. Eu uso a mesma estrutura de estudo, claro que mudando os diferentes conteúdos e qualquer outra coisa que eu queira estudar na minha vida, mas é um método que realmente ele é eficiente e com certeza vai poder te ajudar. Muitos alunos meus já foram aprovados em concursos públicos, aprovados em grandes vestibulares, tiveram boas notas nas provas de Enem, ou mesmo nessas provas regulares de uma escola, ou mesmo quando você tem uma prova específica dentro do seu ambiente de trabalho, por exemplo. Para todas essas situações, esse método vai funcionar. Poucas pessoas sabem, mas esse método é extremamente eficiente porque ele funciona justamente da mesma maneira que a nossa mente, que o nosso cérebro formata o conhecimento. Tá? Um exemplo para você. Imagine que você tem que ir ao mercado, uma atividade simples. Né? Você vai ao mercado, vamos supor que você tenha várias coisas para comprar, é muito comum que a gente faça uma lista, né? Uma lista de compras. Então quando você faz a sua lista de compras, você só destaca ali os produtos que você precisa comprar. Né? Eu vou comprar, por exemplo, leite, vou comprar açúcar, vou comprar macarrão, arroz, feijão, sal, enfim, ovo. Né, o que você precisar lá. Então você faz uma lista com apenas alguns tópicos, não é isso? Você não vai colocar na sua lista, por exemplo, eu vou sair de casa, vou entrar no meu carro, vou chegar no estacionamento, parar o meu carro numa vaga adequada, descer do meu carro, pegar um carrinho do supermercado e então eu comprarei tal e tal e tal produto, depois eu pagarei no caixa. Né? Não é isso que você faz, né? Você não descreve a tua ação. Tá? Por quê? Porque é muito mais fácil para você pegar apenas aquela lista com os elementos, você já sabe todas as outras partes. Você sabe que você vai ter que pegar o carro, vai ter que ir até o mercado, vai ter que estacionar, vai ter que achar um carrinho, vai ter que entrar no mercado e daí sim você vai comprar aqueles produtos. Tá? Então, a ideia que eu quero colocar para você aqui hoje é uma ideia muito parecida com essa. Tá? É a ideia de você estudar e aprender qualquer coisa diante justamente de estruturas mentais, o que nós chamamos de mapas mentais. Tá? Então é sobre isso que eu quero falar para você aqui e como colocar esses mapas mentais. Para isso, eu vou trazer um exemplo que eu aprendi e usei de mapa mental e até hoje ele está fixo em minha mente porque eu estudei tanto aquela coisa e foi tão bem estruturada naquele momento que até hoje eu sei. Tá? Nunca mais usei pouquíssimas vezes, porque é uma parte lá da biologia que eu usei só para o estudo para os meus vestibulares e nem caiu nas minhas provas de vestibular, mas até hoje eu sei e eu tenho muito orgulho de saber disso, mesmo que eu nunca tenha usado na minha vida. Isso também é uma dica para você. Tá? Às vezes tem coisas que nós aprendemos e não necessariamente têm utilidade, mas elas são importantes para a gente como pessoa, para a tua realização pessoal, ou mesmo para você se sentir melhor porque você conhece e entende aquilo lá. Tá? Então a dica que o esquema que eu vou te mostrar, que é justamente usar uma técnica de mapas mentais, é para o estudo de peixes. Olha só, que loucura isso. Professor de física ensinando coisas de biologia. Eu não quero entrar no mérito da biologia, é só um exemplo aqui, para que eu não use o exemplo da física, porque senão fica assim, claro, a parte de física você conhece, você é professor, dá aula disso. Tá? Eu usei isso nesse caso que eu vou te exemplificar aqui. Também já utilizei quando eu estudava a parte de direito para concurso público, por exemplo, que eu comecei direito do zero e estruturei, cheguei na minha prova, por exemplo, quando eu fiz a minha prova de concurso público, eu gabaritei a prova de direito penal. Tá? Então eu saí do zero, de não saber nada de direito, não saber nem por onde começar a estudar e gabaritei a minha prova de direito penal lá. Então você pode fazer isso também. Né? Então olha só, a ideia era o seguinte, imagine assim, ó, se você não sabe, ou talvez você já saiba, né, os peixes, tá, eles são divididos em dois grandes grupos. Não estou dando aula de biologia, é só um exemplo para você. Okay? Eles são divididos em dois grandes grupos. Tá? Esses grupos são chamados, olha que nome que isso aqui me ajudou a lembrar, decorar e não esquecer para o resto da vida. Tá? São os peixes condrictes e também os peixes
Osteictes. Osteictes. Tá? Aí o que acontece? Aqui eu já estou estruturando um mapa mental. Então isso na minha cabeça eu já peguei lá. Ó, peixes tem duas formas, duas classificações básicas para peixes. São os condrictes e são os osteictes. Tá? Então eu já entendo isso, é um mapa mental simples. Aí eu posso elaborar um pouco mais. Por quê? Porque eu sei que é importante eu saber qual que é a característica que diferencia esses dois. Tá? Então, os condrictes, eles têm esqueleto e é um endoesqueleto, isso também eu aprendi. Tá? O que é um endoesqueleto? É um esqueleto interno, porque existem alguns seres vivos que têm esqueletos externos. Né? Então são os exoesqueletos, como uma barata, por exemplo. Tá? Então tem um endoesqueleto, nesse caso aqui, cartilaginoso. Então eu vou lá no meu mapa mental e coloco que esse cara aqui, ele tem um esqueleto cartilaginoso. Esqueleto cartilaginoso. E o osteicte, ou os osteictes, né, como o próprio nome já deve remeter aí na sua cabeça, eles têm esqueletos ósseo, ou esqueleto ósseo. Então, novamente, longe de mim querer ensinar biologia para qualquer um aí, é só um exemplo do que eu tenho na minha cabeça e que eu usei lá antigamente e sei até hoje. Tá? Uma estrutura de mapa mental. Então, peixes são divididos em condrictes e osteictes. Os condrictes têm esqueleto cartilaginoso, os osteictes têm esqueleto ósseo. Beleza. Isso aqui já resolvia várias questões relacionadas a peixe. Aí eu comecei a estudar e resolver questões, e eu comecei a perceber que uma das coisas que cobravam muito com relação ao estudo de peixes era justamente sobre uma estrutura que existe nestes, mas não existem neste. Tá? Nestes tipos de peixes. Na verdade existem várias características, tá? Por exemplo, a posição da boca, se é anterior, se é ventral, o tipo de reprodução deles, o tipo de escama que esses peixes têm, tudo isso aí diferencia um de outro. Mas o que mais caía, que eu sabia e vi nas questões, pelas questões que eu resolvia e que eu treinava, tá? Era justamente que esses caras aqui, ó, os osteictes, os que têm esqueleto ósseo, eles têm um dispositivo neles, lá não sei se chama dispositivo, eu estou chamando de dispositivo, tá? Que a gente chama de bexiga natatória. Bexiga natatória. Tá? Bexiga natatória. O que essa bexiga natatória faz? Ela funciona como um submarino, deixa entrar água ou tirar água do submarino para que ele consiga subir ou descer. A bexiga natatória nos peixes que são de estrutura óssea, tá? Tem a mesma função. Tá? É manter a estabilidade do peixe para que ele consiga subir, para que ele consiga descer, para que ele consiga ficar parado lá. E isso caía muito nas questões. Então eu comecei a ver que era muito cobrado nas questões, dizendo, por exemplo, os peixes condrictes e os osteictes têm bexiga natatória, ou só os osteictes têm, ou só os condrictes têm. Então quando eu percebi que isso era muito cobrado, eu coloquei no meu mapa mental também. Tá? Eu vou parar por aqui porque, como eu falei, eu não quero dar aula de biologia para você. Tá? É só um exemplo de uma estrutura mental que é muito fácil, funciona como se fosse uma fotografia na minha cabeça. Tá? Então, desde o momento que eu montei esse esquema, tá? Ele existe na minha mente. Como eu te falei, daí existem várias outras características que, com o tempo, como eu fiquei muito tempo sem ver isso, eu fui esquecendo. Então eu sei que tem essa diferenciação da boca, por exemplo, que tem a diferenciação quanto à reprodução, quanto às características de escamas, mas eu não lembro mais qual deles tem essa característica porque eu já não estudo isso há muito, muito tempo. Tá? Mas o que eu quero exemplificar para você aqui é justamente que essa estrutura foi tão bem montada na minha mente lá com 16 para 17 anos, quando eu estava estudando para os meus vestibulares, que isso perdurou durante a minha vida toda e hoje, até hoje, eu sei essa estrutura aqui. Tá legal? Então é isso que eu quero mostrar para vocês e que você pode fazer com qualquer tipo de conteúdo. Tá? Estudar de acordo com mapas mentais. Isso é extremamente eficiente. Uma outra grande vantagem dos mapas mentais é que para você montar isso aqui,
você precisa ter um certo conhecimento do conteúdo. Então você precisa ter estudado já, ter dado uma lida para você poder saber filtrar o que é importante daquilo ali para montar o seu mapa mental. Você não vai sair montando um mapa mental do nada, porque senão você vai começar a escrever um texto, escrever um monte de coisas aleatórias que não vão ter sentido algum. Tá? Então, o mapa mental, na hora que você está montando, você já está filtrando as partes que você sabe que são mais importantes do conteúdo. Tá? Isso vai te ajudar a memorizar esse conteúdo, porque é muito mais fácil o seu cérebro entender desse jeito do que entender como um texto, por exemplo, e também vai te auxiliar na resolução de questões. Tá? Quando eu tenho esse esqueminha aqui montado, seja na minha cabeça ou seja numa colinha ou um resumo que eu tenho ali do lado, eu posso pegar uma lista de estudos sobre peixes e vou resolvendo as questões. E conforme eu vou percebendo que nas questões aparecem algumas coisas que eu não sei, eu posso ir complementando. Tudo aquilo que eu já falei para vocês. Eu posso pôr várias outras características aqui, como se fosse a sua listinha do mercado. Tá? E daí você vai justamente estruturando esse conteúdo na tua cabeça. Eu tenho certeza que dessa forma, se você pegar uma questão, você vai conseguir resolvê-la muito mais facilmente do que se você tiver o formato de texto na sua mente. Tá? Muitas pessoas talvez estejam pensando, professor, mas você é da área de exatas, o pessoal da área de exatas tem mais ou menos essa estrutura de pensamento. Não é só o pessoal da área de exatas. Tá? Se você pega quem estuda história, quem estuda filosofia, quem estuda português, por exemplo, eles também organizam o conteúdo em tópicos. Né? Você pega lá na língua portuguesa todas as classes gramaticais, né? O que é um verbo, o que é um substantivo e tal. É uma lista de elementos também. Então qualquer conteúdo, né, parte de direito, por exemplo, você pode fazer isso também. É isso que eu acho interessante você fazer em qualquer método de estudo. Então vá treinando isso aos pouquinhos. Tá? Monte um esquema, tá? O mais simples possível, aquele que você consegue memorizar. E com o tempo você vai incorporando mais coisas. Tá? É muito comum, às vezes eu pego meus cadernos antigos lá da época que eu estava estudando para concurso, né, que, como eu falei, eu sabia muito pouco de direito, então meus mapas mentais iniciais eram muito crus. Era como primeiro, que peixes, condrictos, osteícteos, e parava por ali, eu nem estudava mais nada naquele dia. Quer dizer, claro que estudava, mas não colocava nada no meu mapa mental, porque ainda não estava fixo na minha mente. Tá? E conforme eu ia aprimorando, estudando mais, percebendo que eu sabia mais coisas e que eram importantes outras coisas nessa minha estrutura, eu ia justamente complementando. Até que isso vai formando uma teia, né, e a tua cabeça funciona justamente assim. Pega a ligação entre seus neurônios, o próprio formato do neurônio é um formato de teia. É o melhor método para você aprender qualquer coisa, é estruturar o seu conhecimento justamente dessa maneira. Então, essa é uma dica que eu uso bastante, gostaria de passar para você aí. Eu sei que muita gente tem interesse nesse tipo de conteúdo. Então, se você gostou do nosso vídeo, já, por favor, curta aí, compartilhe também, se inscreva no nosso canal, que a gente possa trazer mais conteúdo desse tipo para você. Se você já usava esse método, ou se você não gosta desse método, ou se você tem alguma sugestão de conteúdo para a gente colocar aqui no nosso canal, comenta aí embaixo também. Tá? Eu gostaria muito de saber quais são os pontos que eu posso te auxiliar de alguma forma. Tá? A gente traz isso, em primeiro lugar, com essa intenção. Tá? Depois vem as outras intenções, que são justamente divulgar mais os nossos vídeos, monetarizar os nossos vídeos futuramente, mas a intenção primordial, o primeiro ponto que eu quero é justamente transmitir o conteúdo, essa experiência que eu tive ao longo de tantos anos da minha vida, e não quero que ela fique apenas para mim, eu quero transmitir para o maior número de pessoas possível. Beleza? Um grande abraço do professor Juliano, continue firme e forte aí nos seus estudos e até o nosso próximo vídeo.